Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Seja muito bem-vindo, eu sou Edson Carli e este aqui é o Carli Me Ajuda. Carli Me Ajuda, o programa que é feito para você mandar o seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. E aqui no Carli Me Ajuda, a gente vai trocar figurinhas, como fez o Amadeu. O Amadeu, ele mandou uma coisa para mim que eu acho incrível. Eu gostei, assim, o incômodo do Amadeu é um incômodo que incomoda, ótimo. É um incômodo que atrapalha muita gente. Será que tudo que a gente precisa fazer tem que estar documentado? Olha só que interessante. E o Amadeu diz o seguinte: vivemos numa era de métodos ágeis, de formas fluidas de trabalho, de tribes, de equipes, de squads e não sei o que, bababá. E sempre tem uma criatura iluminada, sempre tem um filho de Deus, que chega em algum momento e fala assim: mas não foi isso que eu entendi. Mas não foi isso que me disseram. Mas não foi isso o combinado. E aí toca a gente ter que correr, levantar informação, levantar dados, levantar ata de reunião, levantar cópia de e-mail. Quer dizer, sempre tem um cristão para chegar e falar: cristão aqui, eu não estou falando mal de cristão, não, um jeito de falar, tá? Sempre tem um filho de Deus para chegar lá e dizer assim: ah, não foi isso que eu entendi, não era o que eu tinha imaginado, e etc, etc. Bom, Amadeu, vamos lá. Esse comportamento é tipicamente um comportamento espantalho, comportamento fumaça. O que ele está querendo fazer, na verdade? Ele está querendo fugir do maior medo do ser humano. Caso vocês não se lembrem, já falei aqui algumas vezes, o maior medo do ser humano é ser considerado incompetente. Então, diante da minha incompetência, eu tenho dois cenários. Então, a tarefa foi designada, a tarefa foi dada, o conselho foi dado, o jeito de fazer foi colocado. Diante disso que não aconteceu, eu tenho duas alternativas possíveis. Ou eu sou adulto e eu assumo, não, realmente, verdade, foi dito e eu não fiz. Olha, realmente me faltou um recurso e eu preciso pensar nisso de alguma forma diferente. Ou, realmente, olha, me desculpe e vamos tentar resolver. Então, isso é ser adulto. Ser adulto é a gente assumir que está com problemas e dentro disso a gente voltar e trabalhar e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque senão a gente acaba batendo cabeça, a gente acaba fazendo o que não deve, etc, etc, etc. A segunda forma é o ser criança. Bom, o que a criança faz? A culpa é do outro, eu não entendi, mas não me explicaram, mas eu não sei. E isso é uma coisa que a gente observa muito em escola. Antigamente, quando eu era pequeno, quando eu ia para a escola, ai de mim, se eu não fosse bem na escola. Se eu não fosse bem na escola, minha mãe me esfolava vivo. Porque a minha única obrigação, quantas vezes eu ouvi dela a seguinte frase: você não tem mais nada para fazer na vida, só estudar. Então, vai estudar e vai fazer o que tem que fazer. Quando as coisas não andavam bem, tinha a tal da reunião de pais e não sei o que, ela ia para a reunião de pais, ouvia as queixas do professor e chegava em casa e didaticamente me ensinava, ela, a sandália, o cinto, ou seja lá o que ela tinha na mão, ela me ensinava a importância do estudo na vida do ser humano. Bom, hoje, o que acontece? Quando a criança vai mal e tem a reunião de pais, alguns pais vão para a escola para cobrar do professor. Por que você não está explicando direito para o meu filho? Mas o método de ensino dessa escola não é bom. Por que vocês não fazem tal coisa? Por que vocês não fazem aquela outra coisa? Ou então eles pesquisam no Google lá, tem formas mais eficientes de fazer. Ou seja, essas pessoas, elas estão transferindo para o outro a responsabilidade que é dela. Então, quando um sujeito diz: eu não entendi, eu não vi, não foi isso que foi feito, etc, etc, e realmente não foi feito, beleza, ponto para ele. Agora, se foi feito e ele está dizendo que não, ele está fugindo dessa brincadeira. E para fugir, ele está fugindo porque ele está frustrado. Até aí, é só diagnóstico. Aqui eu não estou ajudando em nada o Amadeu. Bom, Amadeu, como é que a gente resolve isso? Sim, registro. Infelizmente, essa é a única forma eficiente de fazer. Precisa ter ata de reunião, biriri, bororó? Não, mas a gente pode fazer aqueles reminders, né? Hoje a gente tem muita ferramenta boa para isso. Então você pode ter um chat de conversa. Acabou a reunião? Olha, conforme nós combinamos aqui, ficou combinado o quê? 3 segundos depois da reunião você faz isso. Conversa com a pessoa, olho no olho, decide tudo, tal, não sei o quê.
Estou te mandando uma mensagem só para formalizar isso, para que a gente tenha controle. Se você precisa de algo da pessoa, não peça de maneira verbal, né? Não facilite, não simplifique para o outro. Manda, documenta, né? Manda uma mensagem, manda um trabalho, manda antigamente a gente chamava de torpedo, né? Manda um texto, manda alguma coisa para o sujeito, mas de alguma forma que você amarre, que você evidencie. A questão chave aqui é a evidência. E essa pessoa, quando ela foge, né? Quando ela não quer fazer, quando ela está indisposta, quando ela está frustrada e ela não tem, ela vai tentar nos pontos de menor resistência. E é impossível que em todo o entorno dessa pessoa, todo o sociograma dela, as pessoas sejam fluidas. Então, algumas pessoas já devem estar documentando e apertando, documentando e apertando. E ele vai procurar o ponto de menor resistência. Se o ponto de menor resistência for você, é por ali que ele vai escapar. Então, não seja o ponto de menor resistência. Documente. Outra coisa importante, evite fazer reuniões one-on-one. Reuniões um a um. Por quê? Você não tem testemunha depois do que foi feito. Então aquela conversa, mas a gente conversou na reunião tal. Não, mas eu não lembro. Mas não foi isso que eu entendi. Então, ter outras pessoas na reunião facilita o processo. Não, fulano também ouviu, fulano também viu. E vai por aí afora. E no fim da história, querido Amadeu, o que a gente precisa fazer? Evitar esse tipo de gente. Eu sei que a gente nem sempre consegue evitar as pessoas que estão no nosso entorno. Se a gente for evitar todo mundo que nos causa problema, a gente vai morar numa caverna. Isso é um problema. Mas, se você conseguir evitar de criar situações, evitar de ter reuniões desse tipo, evitar de ter dependências, né? Crie delegação de tarefa, transfira, coloque outro interlocutor, sei lá, alguma coisa desse tipo, para que você não tenha que ter essa sobrecarga de trabalho. Porque isso é uma sobrecarga de trabalho. Gerenciar a infantilidade dos outros é uma grande sobrecarga de trabalho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso. Né? Nós não podemos ficar preso nesse tipo de desenho. Então fica a dica aí, eu acho que é importante a gente olhar para isso, ver como é que faz e tudo mais. Todas as pessoas fogem da sua incompetência, isso é natural. Ninguém gosta de ser taxado de incompetente, ninguém gosta de olhar. Tá? E aí eles vão forçar a barra, e vão forçar a barra dentro de uma falsa liberdade. Né? Mas fulano não me falou, fulano não colocou. Então vamos olhar para isso. E você que está ouvindo aqui, também aproveita a história do Amadeu e fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Como é que eu estou fazendo isso? Né? Será que você não pode estar fazendo a mesma coisa? Será que quando você está olhando para as coisas você não está fazendo? E uma coisa importante. Fazemos muitas reuniões hoje que são digitais. Muitas reuniões, teleconferência, Zoom para isso, Teams para aquilo, Meets para aquilo outro e etc. Já reparou que a maioria das pessoas segue uma regra de vou manter minha câmera fechada? Bom, beleza. E aí o que as pessoas fazem? A câmera está fechada, a reunião está acontecendo, mas a cabeça dela está tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente, quando a pessoa diz não foi isso que eu entendi, não entendeu mesmo. Não entendeu porque perdeu o foco, porque não estava ali. Então, esse também é um ponto importante. Vamos tentar fugir deste multitarefa, porque esse multitarefa acaba com as pernas de todo mundo. Então, recado aqui para o Amadeu. Dicas importantes, só repassando, Amadeu. Primeiro, documente. Documente nem que seja num chat, numa mensagem, uma coisa rápida. For uma coisa mais pesada, sim, ata de reunião. Evite fazer reuniões isoladamente. Entenda que a outra pessoa está tentando fugir, não do trabalho que você delegou, mas sim da incompetência dela. E aí não vai ter o que fazer. Né? Beleza? Ficou? Você faz que nem o Amadeu. Manda teu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. Eu estou aqui para te ajudar, porque aqui é o Carlinho Ajuda, na nossa querida rádio Cloud Coach. Já sabe, né? Tem ao vivo, tem repeteco e tem lá no canal Comportadamente. Isso aí, a gente vai trocando figurinha. Um grande abraço, eu fico por aqui e até uma próxima. Encerrando o programa Carli Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, o programa Carli Me Ajuda, com Edson Carli,
sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.